Falo também sobre o novo salário de Verratti no Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te contar agora sobre o novo salário de Pablo Verratti. O atacante argentino vai receber 760 mil reais por mês em seu novo contrato com o Vasco. Negociação das mais difíceis, que começou na temporada passada, teve idas e vindas, sondagens de propostas de Brasil e exterior. No final das contas, o Verratti assinou esse novo vínculo, contrato até dezembro de 2026 e um bom aumento salarial, 760 mil. Ele ganhava pouco mais da metade desse valor. É importante lembrar, bônus com metas alcançadas. Assim que conseguir bater essas metas, como por exemplo artilharia em qualquer competição ou Vasco ganhando pelo menos um título nesse período, ele acaba acrescentando dinheiro em sua conta. Só para arrematar em relação ao Vasco, o Leandrinho vai mesmo jogar no Al-Shabaab da Arábia Saudita, operação de 475 mil dólares pelo empréstimo, além do perdão de 50% da dívida que o Vasco tem com o Al-Shabaab pelo Paulinho. No primeiro momento havia se noticiado que o perdão seria de 100%. Tem notícia do Vasco, forte abraço para o melhor jornalista. Obrigado, Vinicius. Estava falando sobre o Verratti, também contei do Wanderson, né? Há uma dificuldade grande em relação ao acordo com o Wanderson por conta do salário do Wanderson. Em compensação, o Leandrinho está de fato indo embora, 450 mil dólares pelo empréstimo para o Al-Shabaab. O time árabe está aceitando o perdão de 50% da dívida que o Vasco tem pelo Paulinho e também promete retirar a ação que tinha grande chance de se determinar ou de se transformar numa punição na FIFA. Como estão as negociações do Vasco por Brian Rodrigues? MG, prometo que eu vou tentar antes só resgatar uma informação que eu havia pego hoje à tarde, mas eu acabei nem conseguindo passar para vocês porque eu esqueci. Perguntei se o Rony pode pintar no Vasco, né? E a resposta foi de que o Vasco demonstrou interesse, mas parou por aí assim que o staff do Rony revelou quanto ele pretende ganhar. A pedida é de R$1,5 milhão de reais. Com esse cenário não há nenhuma condição nem de seguir a negociação adiante, tá? O DG Souza Verratti, com esses gols, pode-se dizer que está em paz com a torcida do Vasco após a polêmica da saída? Acredito que sim. Ontem mais 2 gols na vitória por 4-1 contra a Portuguesa e principalmente por conta do aumento salarial, né? Ele conseguiu a renovação que ele sonhava, que ele queria, vai passar a ganhar 760 mil, contrato até dezembro de 2026. O Cleiton tá pedindo notícias sobre o Vasco. Deixa eu falar um pouquinho sobre Pablo Verratti, né? Verratti se acertou para a renovação do contrato com o Vasco, seu novo salário de 760 mil reais por mês. Teve um reajuste de quase 100%. Não chegou a 100%, mas ficou perto de 100%. Jogador muito interessante, que merece esse aumento, contrato até dezembro de 26. Mas, porém, contudo e todavia, é importante dizer que Verratti segue ganhando menos ou muito menos do que vários titulares importantes. E também reservas. O Pedro Raul no Corinthians ganha 700 mil mensais. O Alfredo Morelos, que nem foi relacionado na volta das férias do Santos, ganha 900 mil mensais. Só para citar 2 casos específicos, ou seja, o que eu quero dizer é que o Verratti continua barato, com um custo-benefício dos mais interessantes. O Verratti é nosso, pode chorar, tem muito torcedor adversário aí chorando, com medo dentro de campo e alguns que chegaram a sonhar com a possibilidade de ter o Verratti. O Verratti foi oferecido ao Fluminense. Chora! O Verratti vai pro Grêmio. Chora! O fulano... Chora! Verratti é Vasco, renovou. O presidente Pedrinho já tinha dito na entrevista que ele concedeu ao nosso canal no fim do ano passado que iria conversar, já estava no radar, dentro de um orçamento, e ele renovou. Chora! Quem não gosta, pode ficar calmo, tá? Ele tá indo embora, ele tá insatisfeito, ele não vai ficar. Chora! Bom, é só para poder avisar que o recado já tá dado. Verratti renovou até 2026. Pô, Azevedo, mas ele vai fazer 38 anos, 39, já... Calma, gente. Ano a ano, você vai conversando e vai percebendo. Esse ano de 2025, ele já começou bem, já fez gols, né? 3 em 2 jogos. Claro que não vai ser essa média, 1,5 gol por partida, óbvio, né? Mas assim,
ele é um jogador de suma importância e que o Vasco até agora não encontrou um substituto para ele. Então, assim, eu fico pensando no seguinte, aos 36, 37 anos, 38, até quando o Verratti vai ser importante ao Vasco? O Vasco tem que começar a pensar e tentar mapear no mercado alguém que possa substituir ou uma mudança de esquema, até jogar sem a referência. Mas nesse esquema que o Fábio Carille tem utilizado, ele vem sendo menos acionado, mas quando é acionado é para ser matador. Porque ele está sendo menos desgastado. Vamos usar essa expressão. Ele está se desgastando menos em campo nessas 2 primeiras partidas. Claro que é um recorte pequeno para a gente observar, mas já é um recorte. Ele já não está voltando tanto, não está disputando primeira bola para poder tirar casquinha para alguém correr. Não tem isso, porque o Vasco está trabalhando. Agora, que é um golaço do Vasco permanecer com o Verratti, é um esforço, porque há um reajuste salarial, né? O Verratti ganhava um salário na casa de R$580 mil, passa para 750 mil. Alguém vai dizer assim, poxa, mas só 170 mil de aumento? Bom, gente, você está falando de 30% aí, mais de 30% de aumento. Impressionante. Ah, mas para o futebol é pouco. Cara, para o futebol 10 mil é pouco. 10 mil para qualquer um de nós no dia a dia muda a vida, faz a diferença. Que isso? Agora, o Vasco soube valorizar a importância do Verratti e dentro do tempo, não do tempo que alguns queriam fazer. Tem uma outra notícia que eu vou dar para você agora e peço a você para ficar comigo até o final do vídeo, porque ontem estava conversando com algumas pessoas do mercado da bola e todas com quem conversei me falaram o seguinte, enquanto a janela de transferências não fechar, acho difícil, essa é a visão de quem está no mercado, que o Grego faça uma proposta. Eu vou explicar por quê. Mas, bom, falando sobre o Evangelos Marinax, claro que há uma expectativa muito grande do torcedor, o quanto antes. O próprio presidente Pedrinho, imagino que esteja nessa mesma ansiedade, porra, cadê a proposta e tal? Normal, né? O mercado está ávido por isso. Só que, como ele disse naquela entrevista para mim, ele falou, cara, tem que continuar tocando o dia a dia. E até perguntei para ele na entrevista, como é que está conseguindo fazer para manter a folha em dia? E ontem fui conversar com algumas pessoas do mercado, né, da bola, empresários, para ter a visão dessas pessoas que estão, nesse momento, muito focadas, porque a janela de transferências, em vários países, ela encerra dia 31 de janeiro, principalmente na Inglaterra. E aí a visão que essas 3 pessoas com quem falei foi a seguinte, falou, Fábio, acho pouco provável que ele, por ser dono de clube, inclusive do Nottingham Forest, que está no topo da tabela, brigando ali com o Liverpool, com o Arsenal e tal, para ir para uma Liga dos Campeões, acho pouquíssimo provável que haja alguma proposta até sexta-feira. Porque enquanto não encerrar a janela de transferência, o foco do cara como investidor é o Nottingham. O que faz todo sentido. O grego Evangelos Marinax está focado na Premier League, em brigar por uma vaga sim da Liga dos Campeões, quem sabe até pelo título, claro, numa corrida contra o tempo para chegar e tirar a diferença do Liverpool, mas até sexta-feira, dia 31 de janeiro, quando a janela de transferências fecha, não vai ter nada, torcedor. Isso não significa que ele saiu do páreo, que ele não quer mais o Vasco, que ele não tem interesse. Se coloca do outro lado, torcedor. Nós estamos do lado do torcedor. Da paixão, queremos logo o investimento para que a gente possa ter um grande time, uma folha mantida em dia, alta, brigar por grandes competições. Lado do investidor, que é o racional, não é o passional. Ele vai esperar a melhor oportunidade do mercado, sob o risco de ter alguém que aproxime e passe à frente. Até porque o Vasco já tinha 3 NDAs assinados. Ele está correndo risco, ele sabe disso. Talvez um risco calculado. Porque quem está negociando também não tem a força financeira que ele tem. A fortuna de 22 bilhões de reais. Então, essa demora, 2, 3, 4 meses e nada de proposta, isso para mim faz parte do jogo. Essa esticada de corda, isso faz parte do jogo. Não passa em nenhum momento, para mim, desinteresse. Pelo contrário. Porque se ele não tivesse interesse, ele já tinha falado. Olha, avisa lá o Giuseppe Giogardi, que é o empresário que trouxe ele para o Vasco. Giuseppe, avisa o Pedrinho e os seus pares
que eu estou tirando o meu time de campo, não quero mais. Em nenhum momento ele fez isso. Em nenhum momento também ele avisou, ó, vou comprar, segura que é minha essa SAF. Também não falou. Está correndo. O tempo vai dizer quem vai ficar com os 70% que eram da 777, que faliu, quebrou, acabou, está brigando via ACAP, né, que ficou com a massa falida deles, para poder pegar o negócio. Mas, torcedor, enquanto isso, a bola está rolando. Tem jogo com o Maricá amanhã. O time nas mãos do Carille está jogando melhor. Claro que pode trazer reforço. Imagina, vamos lá. Brian Rodrigues, que está na América do México. É um nome bem interessante, né? Atacante uruguaio, lá de campo, força, vitalidade, idade boa. Se vem para o Vasco, qualifica ou não o elenco? Imagina se vem ele e o Rony. No atual cenário não vem os dois. Só viria um deles. Mas imagina, vem um deles. Daqui a pouco, daqui a um mês, 2 meses, fecha a negociação com o Evangelos Marinax. Ele vai lá e compra o Rony. Compra um outro jogador. Pô, não vai qualificar o elenco? A gente não vai ficar assim, ó, grandão? Eu já recebi memes ontem. Ah, tá, já estou iludido com o Vasco. Não é iludido, o torcedor, ele quer ter a resposta em campo. E nesses 2 primeiros jogos com o Carille, bem diferente. O Vasco subiu, melhorou a performance, melhorou o desempenho. Fez você, torcedor, acreditar. Com recurso e com conhecimento do mercado, por que não? É questão de tempo. Então, torcedor vascaíno, deixa sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar bastante aí sobre essa possibilidade do Vasco aí na busca de atacantes, né? Brian Rodrigues, Wanderson, Rony, quem seria aí o ideal para ser contratado pelo Vasco da Gama e subir o nível da equipe, como disse aí o nosso amigo Fábio Azevedo. E também sobre Evangelos Marinax, se você continua confiante ou não sobre a compra, né, do grego, bilionário grego, comprando a SAF do Vasco da Gama.